Outro momento fundamental é o de atendimento ao cliente, ao preso. E aí nós temos dois momentos possíveis e um deles necessário. Se eventualmente você recebe a ligação da família e você já sabe como tratar com a família, como atender a família no primeiro contato, se você recebe essa ligação no momento em que o indivíduo acabou de ser preso e, portanto, ainda está acautelado na delegacia, você já vai ter um primeiro contato com o seu cliente na delegacia. Então, isso serve para esse primeiro momento. Só que existem alguns casos onde o flagrante ele já foi confirmado, já foi homologado, já tem a confirmação de que o indivíduo vai para Benfica e um dia antes da audiência ou no próprio dia da audiência, a família chega, explica a situação mais ou menos e fala, ele já está até no presídio esperando para a audiência acontecer. Em um caso ou em outro, você vai precisar estabelecer esse primeiro contato com o seu cliente, se apresentar ao seu cliente como um advogado, uma advogada criminalista que vai atuar naquela audiência e possivelmente defenderá ele dentro daquela demanda. Admitindo que você não teve um contato com o seu cliente na delegacia de polícia, portanto, seu primeiro contato vai ser no dia da audiência de custódia, certamente em um parlatório onde o seu cliente estiver preso, na unidade onde ele estiver preso, o primeiro contato que você fará com ele será fundamental ao esclarecimento da situação. Ele, assim como a família, não tem noção nenhuma de qual é o procedimento, então você trará aquela luz para o indivíduo. Então, eu vou encenar aqui para vocês, já trazendo esse conteúdo prático, como eu faço, por exemplo, um atendimento de um cliente que acabou de ser preso, que está aguardando para audiência de custódia por supostamente ter cometido o delito de receptação. Eu vou trazer um caso concreto, que já aconteceu com clientes meus. 3 indivíduos, um deles trabalham com frete, né, é dono de um pequeno caminhão, trabalha com frete, recebeu uma ligação, como sempre recebe, dizendo, olha, eu tenho uma carga aqui para levar do ponto A ao ponto B, Rio de Janeiro. O valor que eu fixo é esse, 300, 400 reais para o frete. Ok, combinado, horário, chega até o local, as pessoas carregam algumas caixas nesse veículo, e então o indivíduo e mais 2 ajudantes para carregar depois as caixas vão até o destino, combinado até o ponto B. Nesse meio do caminho, esse veículo com 3 indivíduos de boa fé, que estavam somente fazendo um frete, um é o motorista e dono do carro e os outros 2 ajudantes para descarregar e carregar o veículo, são parados pela polícia militar, que pede as notas fiscais daquelas caixas que é entendido do que se trata. Aqueles indivíduos mal sabiam do que se tratava. Eis que verificam que na realidade era uma carga de frango. Então eram muitos quilos de frango congelado que estavam naquelas caixas. Foram todos conduzidos para a delegacia de polícia. Ao chegarem na delegacia de polícia, verificou-se que na realidade, na manhã daquele dia, um caminhão teria sido assaltado e uma carga com 1 tonelada de frango teria sido roubada, subtraída naquele momento. E aqueles itens, aquelas caixas que aqueles indivíduos de boa fé estavam transportando, eram na realidade caixas de frango roubado. Ato contínuo, prisão em flagrante, delito tipificado, receptação. Eu estabeleci contato com eles já no presídio, já no momento pré-audiência de custódia, momento em que eu esclareci. E eu chego falando: José, boa tarde. Meu nome é Leonardo, sou advogado criminalista, fui contratado pela sua família para fazer a sua audiência e vou te explicar alguns pontos da audiência que você precisa saber e do seu caso daqui em diante. A primeira informação que eu tenho para te trazer é a seguinte: hoje você não sai absolvido e nem culpado daqui. O único intuito da audiência que você vai passar agora é decidir se você vai responder a esse processo preso ou solto. Se nós conseguirmos a sua liberdade hoje, ainda assim você vai responder um processo criminal. Se eventualmente nós não conseguirmos a sua liberdade na data de hoje, na audiência de custódia, de todo modo, ainda assim o processo vai à frente. O delito que você está sendo acusado é um delito de receptação. Você teria sido encontrado, teria sido preso transportando uma carga de origem ilícita que você sabia ou deveria saber ser de origem ilícita. Eu já verifiquei no processo e você é um indivíduo primário e de bons antecedentes. E em virtude disso, como aparentemente você não tem nenhum tipo de benefício penal anterior, diante da situação do crime em que está sendo imputado a você e aos demais, que seria a receptação, existe a possibilidade do acordo de não persecução penal para vocês. O que é o acordo de não persecução penal? É um acordo que pode ser firmado entre o Ministério Público e o investigado para que o processo não vá à frente.
Para isso, eles vão submeter algumas condições, nós vamos avaliar, e se for o caso, esse acordo pode ser selado daqui para frente. De todo modo, para a audiência de hoje, o que eu tenho que te explicar? A audiência de hoje ela começa com o seguinte: o promotor de justiça ele vai ter a palavra para falar em regra a favor da sua prisão, a favor da continuidade do processo da pior forma possível para você. É o papel da acusação. Nós, defesa, faremos a sua defesa oral. O juiz, na própria audiência, decidirá se você sai solto, se você sai preso. E ao lado do juiz vai ter um indivíduo que vai estar ali catalogando informações e digitando. Essa audiência começa da seguinte forma, seu José. Uma pessoa vai te perguntar alguns dados, seu nome completo, RG, documento em geral, endereço, todos os dados principais da sua vida. Você pode responder sem problema nenhum, sem nenhum tipo de receio. Na sequência, o Ministério Público vai falar, depois a defesa vai falar, depois o juiz vai decidir. Diante das suas condições, tendo em vista que esse crime que supostamente foi cometido não tem violência ou grave ameaça, nós temos chances de brigar pela sua liberdade aqui hoje. Nós vamos brigar por uma liberdade provisória, ainda que com outras medidas cautelares. Então pode ser que o juiz decida por te manter preso. Nós não queremos, mas é uma possibilidade. Pode ser que o juiz determine a sua soltura mediante outras medidas cautelares. E aí você pode ter que assinar eventualmente todos os meses no fórum, pode ser determinada a colocação de uma tornozeleira, então outras medidas podem ser impostas. E pode ainda acontecer do juiz determinar a sua soltura mediante fiança, mediante o pagamento de um valor como condição da sua soltura. Então essas são as possibilidades do caso. Isso também se aplica aos demais. Nesse caso, foi um atendimento célere, foi um atendimento objetivo e um caso que nós tínhamos reais chances de liberdade. O desfecho foi o seguinte: fomos para a audiência de custódia, logramos a liberdade dos 3 indivíduos, só que, como um deles era o proprietário do veículo, um deles seria a pessoa que teria combinado o frete e tudo mais, o juiz entendeu por bem determinar a concessão da liberdade provisória desse dono do veículo mediante fiança, condicionou a soltura à fiança. E com relação aos demais, liberdade provisória com outras medidas cautelares de mero comparecimento mensal para assinar, para justificar as suas atividades no fórum. De todo modo, foi um caso de êxito. O processo foi à frente de um jeito ou de outro, né? Eu não me manifestei pelo ANPP, a ser realizado na própria audiência, no próprio presídio de Benfica, mas na continuidade peticionei perante o juiz natural e essa questão foi resolvida na sequência. Então, essas são algumas dicas, algum direcionamento prático para que você possa realizar o atendimento do seu cliente no presídio. Isso tudo acontece dentro de um parlatório. Você vai estar lá dentro do presídio com um interfonezinho e você vai olhar para ele com firmeza, vai mostrar que você sabe o que está falando, vai erguer o seu tronco e vai explicar para ele: olha, é isso, nós vamos brigar pela sua liberdade, nós temos fundamento para isso, pode ser que hoje mesmo você saia desse lugar, pode ser que o juiz entenda por uma cautela de te manter preso. Se isso acontecer, a briga não acaba por aqui, o processo vai continuar e estamos juntos nessa jornada. Então, feitas essas ponderações, vocês vão para a audiência, que pode ou não trazer uma decisão de liberdade. Mas, sem dúvida, é uma porta aberta de atendimento, clareza e técnica com o seu novo cliente.